Olá, bem-vindo, bem-vinda a este culto do 15º domingo após Pentecostes, para o qual nós temos como lema o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que bom que nós podemos ler juntos, ouvir juntos e juntas a palavra de Deus e neste culto de hoje, de forma especial, aprender, refletir, pensar na nossa vida sobre o tema do perdão. Dessa maneira eu quero convidar você para nós nos colocarmos diante de Deus em oração. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que Tu ofereces a cada um e cada uma de nós. Estejas conosco neste culto, abençoa as nossas mentes e corações para que a Tua palavra possa nos transformar, para que nós possamos nos reconhecer como pessoas perdoadas diante de Ti e aprendermos também a exercitar o perdão nas nossas relações pessoais e na sociedade em que nós vivemos. Isso nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós estamos reunidos em culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos cantar juntos o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. E nesse momento nós podemos também colocar as nossas vidas na mão de Deus, ponderar, refletir sobre aquilo que pesa o nosso coração e que nós queremos colocar em Suas mãos, pedindo que Deus nos perdoe, confiantes de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor. Perdão, Senhor, escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas. Transforma minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo o que lhe possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor.
O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: "Pague o que me deve." Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo." Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: "Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive de você." O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: "É isso o que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão." Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com você. Amém. Certa vez, um membro afastado da comunidade foi no culto e já fazia um tempo que não ia no culto. Quando voltou para casa, no horário do almoço, no domingo, a esposa perguntou para ele qual tinha sido o tema da pregação. E ele logo respondeu: o pastor falou sobre o pecado. E ela olhou para ele e perguntou: sim, mas o que ele falou a respeito disso? E o membro respondeu: ele parecia ser contra. Essa é uma historinha, uma piadinha para a gente pensar um pouco nessa temática de hoje, o perdão dos pecados. É um tema corriqueiro na nossa vida, presente sempre na tradição cristã, tema central nas Escrituras. É difícil que a gente passe um culto sem ressaltar a importância de sermos perdoados por Deus. Hoje o tema do culto é esse. O tema da nossa leitura bíblica é o perdão dos pecados, algo extremamente central na nossa vida. Um teólogo luterano, Brackmeier, disse assim para nós que o perdão dos pecados, é um aspecto central para compreendermos o próprio Evangelho. Com uma boa compreensão sobre o que significa o perdão dos pecados, nós entendemos aquilo que é central no Evangelho de Jesus Cristo. O texto de hoje se encontra numa parte do Evangelho de Mateus, chamado Sermão da Comunidade, em que o evangelista apresenta diversas instruções para o convívio das pessoas no seu dia a dia. E o nosso texto então traz duas partes principais. A primeira, um pequeno diálogo, um breve diálogo entre Pedro e Jesus, no qual Pedro pergunta se 7 vezes era suficiente perdoar uma pessoa. Dentro da tradição judaica, o 7 é um número que representa plenitude, que representa abundância. Então Pedro já tinha uma disposição de querer compreender que nós devemos perdoar abundantemente. E Jesus então extrapola esses limites. Ele, na verdade, rompe com toda a ideia de que há limites para o perdão dos pecados. Essa é a primeira parte do texto, mas eu quero enfocar na nossa pregação de hoje a segunda parte do texto, em que Jesus oferece uma parábola. E nós sabemos que as parábolas de Jesus tratam sobre uma temática central, que é o reino de Deus. Jesus usava parábolas para se referir a como nós podemos compreender o reino de Deus nos nossos dias. E ele, nas parábolas, sempre usa elementos comparativos da sua realidade. Elementos comparativos que permitem às pessoas compreender o que é o reino de Deus nas questões do seu dia a dia. No entanto, Jesus sempre utilizava um caráter enigmático nas suas parábolas. Sempre tinha
uma pergunta de fundo, sempre tinha algo desafiador naquela proposta metafórica que Jesus utilizava. E nessa parábola que nós lemos, a parábola do credor incompassivo, parábola do empregado mau, dependendo da versão que nós lemos, Jesus utiliza proporções muito afastadas, comparações muito desproporcionais. O primeiro credor que chega junto ao rei, o primeiro devedor que chega junto ao rei, tem uma dívida de 10 talentos. Talvez seja interessante a gente compreender o que significa isso. 10 talentos, estava lendo uma tentativa de compreender, poderia ser considerado aproximadamente 160 toneladas de ouro. Eu até fiz um cálculo tentando entender o que significava. 1 quilo de ouro hoje custa 100 mil reais aproximadamente, ou mais. Estamos falando de 160 toneladas, ou seja, uma dívida de aproximadamente 16 bilhões de reais, para a gente compreender nos termos de hoje. E para entender o que significa 160 toneladas, nós estamos falando aproximadamente de um avião Boeing 747. Estava procurando na internet, encontrei um Boeing, o peso do Boeing 160 toneladas ou mais. Essa era a dívida do credor incompassivo, do empregado mau que recorre ao rei e tem a sua dívida perdoada, enquanto vai e cobra o seu funcionário, o seu trabalhador, aquele que deve para ele, uma dívida de 100 denários. Um denário é o pagamento mínimo de um dia de trabalho, ou seja, trata-se de aproximadamente 3 meses e meio, 3 meses de salário. Se nós formos pegar o salário mínimo, aproximadamente 3 mil reais, um pouco mais, ou 30 gramas de ouro, para permanecer nessa comparação. Então nós estamos falando de alguém que tem uma dívida de 16 bilhões de reais perdoado e que quer cobrar o seu devedor, que deve aproximadamente 3 mil reais. É evidente que essa comparação é totalmente desproporcional e Jesus utiliza ela justamente para falar sobre o significado do perdão que Deus nos dá. Estes contrastes apontam para o fato de que não há uma dívida diante de Deus que não possa ser perdoada por Ele. Não há pecado imperdoável. Algumas pessoas às vezes dizem, esse pecado é um pecado imperdoável, não tem perdão para isso. Esse texto quer dizer para nós, esse contraste absurdo que Jesus faz, quer nos dizer que não existe nenhum tipo de dívida ou de pecado que não possa ser perdoado da parte de Deus. A graça de Deus não tem limites. E aí nós podemos entender o que significa ser perdoado por Deus. Eu quero apontar 2 aspectos para nós entendermos a dimensão de sermos perdoados e de podermos viver a liberdade de perdoar as pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida. O primeiro aspecto é um aspecto subjetivo, ou seja, diz respeito a mim. Aspecto mais da minha espiritualidade, da sua espiritualidade, da nossa compreensão, da nossa relação com Deus. E nesse aspecto, ser perdoado significa ser livre. O perdão dos pecados cria para nós a liberdade para a vida. Esta é uma das questões centrais para a mensagem cristã. Nós não somos mais devedores diante de Deus. Não precisamos pagar mais de acordo com a maldade dos nossos atos, de acordo com a nossa imperfeição. Não precisamos compensar Deus através das nossas obras, dos nossos feitos.
para que Ele nos justifique, nos torne justos, para que Deus nos salve da nossa própria miséria. Assim é a graça. Graça significa gratuidade. A gratuidade no perdão oferecido pelo Rei. Lembrando que na parábola, o credor incompassivo pede paciência para o Rei, para que possa vir a pagar a sua dívida bilionária. Mas o Rei se compadece e perdoa a dívida mesmo sem ter sido isso o que o seu empregado pediu. Esta gratuidade de Deus nos revela que nosso perdão já foi concedido mesmo antes de nós termos pedido pelo seu perdão, assim como foi com o empregado mau. Pedir, na verdade, diante de Deus é reconhecer a nossa condição pecadora. Colocar-se nessa posição de pedir pelo perdão tem muito mais um valor de nós olharmos criticamente para a nossa vida do que nós imaginarmos que Deus, em alguma circunstância, pode não nos perdoar. Deus já nos perdoa de antemão. Em Jesus Cristo, o peso dos nossos pecados já foi pago. E isso nos leva a pensar sobre a liberdade na relação que nós temos com as outras pessoas, na expectativa que nós temos em relação às nossas relações de afeto. E é aí que nós chegamos neste grande problema. A nossa vida é cheia de relações nas quais nós guardamos rancor, nas quais nós cultivamos a culpa que nos corrói por dentro. Cada um de nós tem seus ressentimentos, suas amarguras. Quem não tem alguém que gostaria de perdoar ou alguém diante do qual gostaria de ser perdoado? Quem nunca passou por essa circunstância de ser desafiado a perdoar e de colocar-se numa postura de alguém que quer ser perdoado por alguma pessoa? O nosso texto de hoje, parábola, nos deixa claro de que nós somos livres. Nós recebemos esse perdão abundante e podemos agora sair sem pagar o preço dos pecados, das maldades que cometemos, justamente para vivenciar o perdão que é atribuído por Deus nas nossas relações com as outras pessoas. Lembrando também que ninguém é indigno de receber este perdão que vem da parte de Deus. Se nós olharmos para o final da parábola, nós vamos ver que o rei envia o seu credor incompassivo à cadeia. Depois de saber que ele não foi capaz de perdoar os poucos denários que o seu trabalhador devia, ele foi enviado à cadeia para que lá fosse torturado, e Jesus conclui dizendo: é isso que meu Pai vai fazer com quem não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus lembra com dureza de que o perdão de Deus, que é anterior e é ilimitado, ele demanda de nós uma transformação na nossa conduta, uma transformação na nossa vida. Nos convida a perdoar, lembrando que perdoar o próximo não é uma opção, mas é um compromisso necessário, é resultado da vida de quem se reconhece como uma pessoa perdoada por Deus. Assim dizia Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, assim dizia Paulo. Portanto, como nós oramos no Pai Nosso que gera uma ética, um compromisso, um tipo de espiritualidade para a nossa vida, nós oramos dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É proposital que é posto dessa maneira e não dizendo perdoa-nos as nossas dívidas
mesmo que nós não perdoemos aos nossos devedores. Perdão é uma exigência de Deus, mas deve ser vivido como resultado da liberdade que nós temos por já termos sido perdoados e perdoadas por Deus. Que cada um de nós possa abraçar essa liberdade que recebe de Deus ao ser perdoado, e que possa viver a sua vida em liberdade de exercitar o perdão dos pecados nas suas relações pessoais, mas também enquanto sociedade que vive relações sociais tão injustas. Que Deus nos ajude a vivermos como pessoas perdoadas. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do Teu amor. Lava-me de toda maldade e limpa-me do meu pecado. Purifica-me de todas as minhas culpas e apaga o meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. O que Tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e do prazer. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da Tua salvação e faze que o meu espírito seja obediente. Quero convidar você para um momento de oração. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos revigora e nos transforma. Dá que nós possamos viver este perdão, aprender com ele
aproveitar e viver a liberdade que Tu nos concedes como pessoas perdoadas, para que nós possamos também mudar as nossas relações, viver em paz com as pessoas que nós amamos, com nossos familiares, amigos, também na nossa sociedade, que nós possamos ser mais solidários, misericordiosos uns com os outros, para vivermos em paz e em relações justas. Nós queremos colocar nas Tuas mãos todas as pessoas que padecem nesse tempo de pandemia, todas as pessoas solitárias, todas as pessoas que estão doentes neste momento, todas as famílias enlutadas, todas as pessoas que sofrem por estarem em isolamento, sofrem em virtude dos impactos econômicos, com desemprego, com o empobrecimento das famílias, com o endividamento. Nós queremos agora, de modo especial, colocar nas Tuas mãos as pessoas que vêm no nossa mente, no nosso coração, pedindo para que Tu concedas Tua cura, concedas o bem-estar, para que Tu concedas aquilo que for a Tua vontade para a vida de cada filho e cada filha Tua. Isso nós queremos colocar nas Tuas mãos, através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos em que você referem o teu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando Tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos em que você referem o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando Tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Receba agora a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Um abençoado domingo para você e para sua família, uma boa semana e nos vemos na semana que vem. Até logo.